Meu amigo pensante, meu nome é Rafael, este é o Filosofia e Cafeína e provavelmente você aprendeu que liberalismo é tirar o Estado e pagar menos imposto. Não! Existe algo muito mais complexo, vários ideais que permeiam a liberdade, visto por vários pensadores. Inclusive, o próprio liberal muda conforme o local e o tempo. Algo além do que provavelmente você aprendeu rasamente no ensino médio, às vezes até tendenciosamente, como pessoas que ensinam algo assim. O liberal acha que se você tira a intervenção do Estado para tentar melhorar as coisas para a população, se você tira os empresários, bilionários, bota a mão na consciência e fala assim, vamos melhorar tudo para as pessoas, vamos diminuir os lucros e fazer ficar melhor. Então ele defende essa teoria. Só liberalismo, tira o Estado e toma no seu... Fica até o final desse vídeo que nós vamos entender o que é tal da mão invisível do mercado, teoria do trabalho, escassez e valor e muitas outras coisas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o liberalismo é um dos filhos do iluminismo, a Era das Luzes, que era uma doutrina que visava ser contrária à doutrina anterior, que era do absolutismo, ou antigo regime. Então, o poder na mão do rei, o poder absoluto, o monopólio da força, o monopólio da religião, sem que você tenha liberdade de escolher a sua, lembra das reformas? Então, contra o monopólio, contra a decisão absoluta, é feita uma corrente de pensamento que, pela razão que vai nos libertar, uma dos filhos dela diz que a liberdade para todos. Assim você vai ter uma vida mais plena e outras ideias que vão decorrer do ideal de liberdade. Então você tem o ideal, que é a liberdade, e dele vai surgir outras correntes de pensamento. Algumas se complementam, outras são críticas entre si. O primeiro pensador de todos, o que é um iluminista, que inclusive fez ciência pela forma do empirismo, temos vídeo no canal, então se inscreva para saber todas as correntes de pensamento, mas também fez parte do liberalismo, inclusive é considerado um dos pais do liberalismo. Sendo ele, nada pertence ao homem, pertence a ele apenas o que é fruto do seu trabalho, que ele imprime o seu trabalho. John Locke. Provavelmente você conhece o termo tábula rasa, que além de você fazer experiências para construir conhecimento, nada lhe pertence também. Tábula rasa. Então você imprime trabalho sobre coisas da natureza que não pertence a você, não pertence a ninguém, e assim que você imprime o seu trabalho, aquilo pertence a você. Então você tem que ter liberdade para poder imprimir o raio do trabalho. Sem liberdade, como que você vai imprimir o trabalho nas coisas? Então, vamos pensar um pouco ao longo da história. A abolição da escravidão. Aliás, partidos liberais americanos, você precisa dar liberdade às pessoas para o quê? Para que elas possam imprimir o trabalho. As pessoas que pertencem a outras pessoas, segundo a visão escravagista, elas não imprimem trabalho para elas, imprimem para um outro. Então, nós precisamos dar liberdade a elas para que elas imprimam trabalho sobre as coisas de forma melhor e tenham capacidade de produzir por ideais diferentes. Partidos americanos, o Partido Pai, o republicano, que tem ideias fortes, liberais. Hoje em dia, um liberal nos Estados Unidos significa alguém mais à esquerda. Então esse termo muda muito conforme o tempo, mas isso fica para um outro vídeo. Voltando aos começos, ao primórdio, ao primeiro, John Locke, ele vem depois de Thomas Hobbes, que era um filósofo do antigo regime, é um absolutista. Então, o contrato social que para Hobbes era forçado, porque era necessário um regime absolutista, para John Locke é o contrário. O contrato, a sociedade, tem que ser espontânea, dando liberdade a todos, e você concede espontaneamente a sua liberdade a um Estado, ou seja, aquele negócio de abolição do Estado não é aqui, tá muito longe disso. Voltando, assim, essa liberdade do Estado que ele possui vai lhe fornecer recursos. Aliás, educação universal é um princípio de que espectro político ou de que ideologia? Educação universal para todos é uma ideologia liberal. What? Se a pessoa não tem instrução, como que ela vai imprimir trabalho nas coisas? Me diga. Não tem como. Aliás, eu gosto de fazer uma analogia com aquele ditado popular: não dê o peixe, ensine a pescar. Só que para ensinar a pescar, você precisa dar a vara, você precisa ter um rio com peixes e você ainda precisa ter, no mínimo, um professor de pesca. Olha como é importante a educação para formar cidadãos que vão participar espontaneamente da sociedade. Outro capítulo controverso da obra de Locke é justamente o capítulo 5, onde ele vai dizer que heranças. Deve-se cobrar sobre heranças? Obviamente que sim, para um liberal. Por quê? Se nada lhe pertence, você imprime seu trabalho, caso você já possua, você não imprime o trabalho. Se necessário, uma reforma de terras. Também, se você não dá terras sem o mínimo, como que alguém vai imprimir o trabalho sem o mínimo? Sem um rio de peixes? Como que a pessoa vai poder pescar? Que adianta ter a vara se não tem um rio? Então, o princípio de liberdade inicia-se com John Locke,
onde as pessoas têm a liberdade de participar da sociedade e de imprimir seu trabalho sobre as coisas. Inclusive, vou deixar nas recomendações, cards e tudo mais, e também no final do vídeo, o contrato social, o contratualismo. John Locke foi criticado por Rousseau. Ele rompeu com Thomas Hobbes e foi criticado pelo próximo. Então, para ter opinião contrária, uma opinião maior, esse vai ser o próximo vídeo que você vai assistir. Claro, depois de dar um like nesse. São 3 e apenas 3 os deveres do Estado: a defesa da sociedade contra inimigos externos, a proteção de todo indivíduo das ofensas que possam dirigir a outros indivíduos, o provimento das obras públicas que não poderiam ser executadas ou confiadas à iniciativa privada. Adam Smith. Agora vamos para um dos mais atacados dos filósofos, Adam Smith. Muita gente diz coisas sobre a mão invisível mais ou menos assim. Tanto como liberais queiram tirar direitos da população LGBT, por exemplo. Acho que eu entendi. Eles defendem o Estado fio dental, um governo mínimo, que não cobre nem a educação, nem a saúde e nem a previdência, mas que em compensação cobre o seu... Mas a gente vai ver que não tem nada a ver. Que pessoas que não estudam o princípio dizem que ele quer dizer outra coisa e ainda distorcem para criar um inimigo. Depois você assiste o vídeo de falácias para entender um pouquinho melhor essa distorção. Mas você tá nesse vídeo para entender o princípio, vai entender primeiro que aqui surge a filosofia do indivíduo, os direitos individuais, a liberdade individual. Calma que não estamos falando de escola austríaca, de Mises ou de umas visões mais extremas sobre esse assunto, mas sim do princípio. Então, se você é contra ou a favor dessas escolas, desses tipos de pensamentos, entenda o princípio. Como que você vai ser favorável algo que você não sabe como começou e o que influenciou? Como que você vai ser contra, militante contra, algo que você não sabe o que significa? Então, de qualquer forma, contra ou a favor, entenda primeiramente. Simples assim. Primeiro, então, se o indivíduo tem liberdade, ele faz aquilo que é do seu interesse. Adam Smith, ele concorda que os interesses individuais são os interesses coletivos. Não há uma disparidade ou uma rixa individual versus coletivo. Por quê? Porque o coletivo não é o coletivo de individuais. Com muitos individuais você não forma o coletivo. Então, proporciona-se o máximo de felicidade ao indivíduo para que ele possa proporcionar o máximo de felicidade ao todo. O todo não é assim. O todo é simplesmente a soma dos indivíduos que livremente buscam seus interesses pessoais. Então aqui vem a liberdade do indivíduo. O indivíduo esse que é capaz de produzir e de fazer troca. Você não é autossuficiente para fazer tudo o que você precisa. Você imprime seu trabalho ou produz em algum meio para trocar por algo que você não produz. Então, se todos produzirem da melhor forma possível, todos vão fazer a melhor troca possível. Quando um ganha, todos ganham. Quando um ganha, outro que também ganha, fazem troca, os dois estão ganhando. Então, o livre mercado é isso. É você dar a liberdade de escolha para que as pessoas possam trocar o que elas têm de melhor entre si. O mercado ele se autorregula, mas para fazer essas trocas tem um conceito chamado vantagem absoluta. Um país ele faz importações e exportações. Então, se você, por exemplo, é um país que faz muito arroz, você vai fazer troca de arroz com um país que produz outra coisa. E se eu produzir mais coisas? Pode ser benéfico ou não. Pode ser benéfico para o consumo interno, mas para gerar riquezas, é importante que você seja absolutamente o melhor naquilo. Mas aí numa ideia de monopólio, não! É justamente você produzir algo para fazer a melhor troca, tanto indivíduos como estados, mas para que a nação possa produzir algo melhor, para que os indivíduos produzam algo melhor e assim façam a troca, e que eles precisam saber produzir. Por isso, novamente, o princípio de educação para todos é necessário. Mas um indivíduo pode tentar constranger outro. Muito importante, quando a gente estiver falando de liberalismo, constranger é a mesma coisa que agredir, ofender ou qualquer outro tipo de coisa. É um conceito mais amplo, o de constrangimento, tá? Se a vantagem individual dele for de causar constrangimento, é necessário que o Estado, você assine esse acordo para que também tenha a sua proteção. O básico que é a educação e a segurança. Então, você impede que alguma força te cause constrangimento. E o Estado também não pode causar constrangimento. O Estado é como um guarda de trânsito. Ele diz as leis e o que é necessário, mas o guarda de trânsito não tem o direito de lhe esbarrar na rua, a menos que haja já um acidente entre dois carros. Essa é a melhor analogia que tem. Você que está neste canal e também tem a possibilidade de pesquisar em outros, também são bem intencionados, percebe agora qual é o princípio. Então, é importante sim que haja uma nação,
É importante sim que haja um papel do Estado e é importante sim que haja uma liberdade do indivíduo. É um equilíbrio tudo isso. Quem busca na liberdade outra coisa que não ela própria foi feito para servir. A liberdade tem um fim em si mesma. Tocqueville. Calma que Tocqueville, Voltaire e até outros liberais, outros iluministas vão ficar para uma outra aula sobre debate público e democracia. Vamos a outro principal expoente do liberalismo chamado Hal Stuart Mill. É pai de algumas doutrinas, entre elas o utilitarismo. Ele não é o primeiro, inclusive o pai dele era utilitarista, mas ele é o mais importante. Só um dado curioso, o pai dele, como eu disse, era utilitarista, então resolveu educar o filho com uma educação super rígida. Ele aprendeu a ler e escrever mais ou menos com 5 anos, para poder ler as obras dos filósofos gregos, dos ingleses ou até dos romanos, tudo isso no idioma original. Então a gente vai ver muitas referências a outros filósofos. Esse autor aqui, ele vai puxar muitas coisas de outros pensadores. Então tomara que também deixe a sua curiosidade para ir além ou até ver outros vídeos, maior ainda. Porque neste vídeo vamos focar no utilitarismo, que é simplesmente você causar o maior bem por maior número de pessoas possível e a menor dor para menos pessoas possível. É simplesmente uma troca. Proporcionar o maior prazer e reduzir a dor. Aumentar o prazer e diminuir a dor. No ambiente público não existe dor e prazer ao mesmo tempo. Então a grande pergunta, qual é a primeira forma de você propiciar o maior prazer a todos? É que todos, individualmente, possam buscar o seu prazer. E como que todos sabem o que é melhor para eles? Pela educação. Obviamente, vou falar dela de novo. O prazer, neste caso, é aquilo que lhe é útil. Você ter a instrução para lhe buscar aquilo que é útil. Daí o nome, utilitarismo. Não é possível você buscar o que lhe é útil sem que você tenha as condições. Ou seja, é normal que pessoas busquem, é normal que as pessoas tenham um prazer maior e outras um prazer menor. É normal que as pessoas tenham uma maior instrução ou menor. É normal que é útil que uma pessoa produza e outra consuma. O que não é admissível é ignorância e fome. Por quê? Sem fome, sem o mínimo, como que uma pessoa vai buscar? Essa pessoa vai provavelmente causar constrangimento às outras, até porque ela necessita do mínimo. E com ignorância, sem educação. Aqui educação no sentido de instrução. Com ignorância, como que essas pessoas vão saber o que buscar? E não vão buscar algo errado e causar um prejuízo e dor às outras. Que é uma ótima pergunta. Por isso, a necessidade do bem-estar mínimo, para que as pessoas possam buscar o seu maior prazer, que não haja ignorância, para que as pessoas não possam constranger outras. Parece simples, mas é. O simples é o que a gente mais tem dificuldade de enxergar. Por exemplo, algo óbvio. As mulheres devem ter o direito a voto e participar da vida pública? Obviamente que sim. O primeiro tratado sobre isso, Tratado contra a Servidão das Mulheres, foi escrito por Hal Stuart Mill em colaboração com Harriet Taylor, sua esposa, que também era uma grande pensadora. Então, o óbvio, às vezes é o mais difícil de enxergar. Nós estamos falando deste ano aqui, ou seja, como que uma ideia tão revolucionária e tão necessária só foi vista neste ano aqui. Mais pessoas podendo participar, mais pessoas buscando maior prazer, mais pessoas, maior prazer para a sociedade. É tão óbvio isso, que como que só neste ano que as pessoas foram aprender isso. E lembrando, devemos evitar a ignorância. As pessoas que são contra são extremamente ignorantes. Mas eles dois dizem que é necessária uma educação igual para homens e mulheres, diferente do Rousseau, do Emílio, que tem uma visão diferente. Aqui, como que as pessoas vão ter papéis diferentes se elas têm educação diferente? Então, educação universal tem que ser igual a todos, inclusive homens e mulheres, para que possam buscar o que lhe é útil e vai causar um prazer maior à sociedade. Só que todas as pessoas têm um problema. Todas as pessoas participando, elas poderem fazer tudo, que é a ditadura da maioria. 51% podem ser ditadores de 49%. Pense numa lei ultra rígida e ultra pesada. Super inimaginável de cruel. Se 51 pessoas concordarem, as outras 49 que aceitem. Não tem o que fazer. Ou tem o que fazer e evitar a ditadura da maioria. Por meio do quê? Combate à ignorância. Imagine um país democrático. Agora imagine, retoricamente, um país hipotético, onde as pessoas elegem um bandido condenado por processo de corrupção, por comprar outro poder, depois elege um governo totalmente incompetente, que leva o país quase a dívidas e falência, depois ainda elege um imbecil, que também tem processo contra a corrupção. Imagine, um país hipotético, tem que ter um povo muito ignorante para fazer um negócio desses. E os seus representantes legais, que são os deputados, senadores, recebem dinheiro para votar em endereços pessoais, isso é notificado na mídia, isso tem sites para você verificar e mesmo assim as pessoas ainda os reelegem. Isso parece coisa de ignorante. Sorte que esse país não existe. É um país, assim, bem ignorante, mas é totalmente retórico. Esse país que acontece essas coisas não existe. Oh,
Será que não? Um debate público, sem ignorância, com uma boa educação, onde as pessoas, para não gerar uma disparidade, podem discutir umas com as outras e podem ter opinião contrária umas com as outras, e que várias opiniões contrárias é melhor do que apenas uma ou duas opiniões contrárias. O debate fica muito mais rico e muito mais longe de ignorância quando você tem várias opiniões, pessoas instruídas a ter várias opiniões. Isso me parece óbvio novamente. Então, discorde deste canal, concorde, comente nos vídeos, inclusive nesse, a sua opinião, e deixe seu like, né? Pô, olha, esse conselho vale ouro. Entenda que um princípio pode ser visto de diferentes maneiras, a gente viu 3. No próximo vídeo, vai saber que o princípio de liberal pode estar mais à esquerda ou mais à direita, ou totalmente fora deste eixo. Continue neste canal, se inscreva para não perder um vídeo desses. Outras situações que enriquecem o debate e a democracia de uma forma melhor, que uma democracia não é uma ditadura da maioria como a gente viu agora. Um símbolo como esses, hoje em dia está gerando muita controvérsia, mas um símbolo como esses é só que o Estado e que ninguém pode lhe causar constrangimento. Você tem todo o direito de revidar a constrangimentos, seja de um rei ou da população que não tem a capacidade. Um conceito apenas de liberdade individual e que hoje gera polêmica, porque as pessoas tendem a não... O que elas não sabem é inimigo, o que elas não sabem é contrário a elas. Temer aquilo que elas não sabem. A ignorância gera medo. Uma ideia de Voltaire, que também é um liberal, que também é um iluminista. Por isso que eu digo, você que segue esse canal vai entender outros conceitos, mas sempre pense só.